Liturgia diária. Primeira leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 1 e versículos 20 a 31. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas, especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que, num só dia, viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e, revestindo de coragem varonil a sua alma de mulher, disse-lhes: Não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida. Pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, sê digno de teus irmãos, e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda a espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 16. Ó Senhor, ouve a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouves. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me à proteção de vossas asas, e verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Santo do Dia. Santa Isabel da Hungria. Isabel nasceu no ano de 1207 e era filha de André, rei da Hungria, e nasceu num tempo em que os acordos das nações eram selados com o casamento. No caso de Isabel, ela foi prometida a Luís IV em matrimônio.
quando já casada e com 3 filhos, perdeu o marido numa guerra e foi expulsa da corte pelo tio de seu falecido esposo, agora encarregado da regência. Ajudada por um tio que era bispo em Bamberga, Isabel logo foi chamada para voltar à corte e seus direitos, como o de seus filhos, foram reconhecidos. Isto porque os companheiros de cruzada do falecido rei tinham voltado com a missão de dar proteção a Isabel. Isabel, porém, não quis retornar para a Hungria e renunciou aos títulos, além de entrar na Ordem Terceira de São Francisco. Fundou um convento de franciscanas em 1229 e pôs-se a servir os doentes e enfermos até morrer em 1231 com apenas 24 anos, num hospital construído com os seus bens. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.